Energia positiva. Vai fazer aquela cena com um monte de gente. Vai. Olá, positivos e positivas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Energia Positiva Podcast. Mais uma semana para aquele bate-papo gostoso aqui pelos Estúdios Praia, levando para você muito conteúdo com histórias, dicas, sugestões, motivações de verdade, porque a cada instante a gente recebe aqui um convidado especial para compartilhar com a gente esse conteúdo maravilhoso. E assim como você aí, espectador do nosso canal no YouTube, você ouvinte da Rádio Praia, o André Santos também vai aprendendo muito aqui. E é por isso que eu tenho o maior prazer em toda semana estar aqui com vocês. Já peço para curtirem o nosso vídeo, claro, compartilharem com a galera. Ativa aí o seu sininho que está logo embaixo aí para você receber a notificação toda semana, cada vez que a gente entra no ar. E você que está pela Rádio Praia, assim que possível, acesse o nosso canal no YouTube para assistir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir e muito. Afinal, estou aqui com uma grande personalidade no estúdio, grande ator, o cara é artista fera, trabalha muito a cultura, a arte. Obrigado pelo convite. Que é o Daniel Ribeiro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, André. Putz, realmente, estar num lugar que propaga ideias e acontecimentos aqui na cidade onde eu moro, e amo essa cidade maravilhosa que é Bertioga, realmente, enfim, de uma felicidade imensa, de um lugar que eu vim e eu não consigo mais nem sair daqui para ir para São Paulo, para qualquer outro lugar, para fazer qualquer outra coisa. Eu falo, peraí que eu tenho amigos aqui, eu preciso ficar. Maravilha. Na verdade, quem adotou quem? Bertioga adotou o Daniel Ribeiro ou o Daniel Ribeiro adotou Bertioga? Como é que foi essa história? Cara, quando eu vim morar aqui, minha mãe veio antes, minha irmã já morava aqui, né? E eu vinha final de ano só, né? Passava lá o Natal com a família e tal. Tudo Você mais. era o popular turista de Bertioga. Exatamente, exatamente. E em determinado momento, minha mãe me disse, vá conhecer lá a escola onde eu trabalho lá e tal, que você vai gostar do lugar. Eu fui para Guaratuba. Guaratuba, que legal. E aí eu conheci aquele canto lá, e até imaginei no primeiro momento, né, de morar e sair de São Paulo. Estava morando em São Paulo já, nasci em Osasco, aí fui para São Paulo quando eu comecei a trabalhar com teatro. E o que foi definitivo, quero saber quem foi adotado por quem, foi definitivo mesmo de me estabelecer, assim, de querer desenvolver pensamentos, ideias e a minha vida aqui em Bertioga. Começar a conhecer as pessoas e gostar das pessoas que vivem nessa cidade, cara. Ah, que legal, hein? Isso é muito bom. Foi muito... a minha relação foi estabelecida... A cidade é linda, realmente. Ela é, todos os lugares, cantos e encantos. É impressionante. Cada lugar que você vai, você fala, meu Deus, caramba, por que não dá pra ser feliz absolutamente e tal, né? Mas as pessoas que vêm pra cá viver, as pessoas que vêm de fora e vêm pra cá, as pessoas que nasceram aqui, as pessoas que estão espalhadas por essa cidade... Realmente, eu me apaixonei, cara. É muito legal isso. Eu me apaixonei pelas pessoas. Aqui existe um ditado que diz, quem bebe água de Bertioga não sai daqui nunca mais. Muito isso, muito mesmo. Eu já bebi água de todos os cantinhos de água dessa cidade. Perfeito, perfeito. E aliás, você falou bem, a sua irmã está aqui há mais tempo, né? Que é a Marcinha. Um beijo para a Marcinha, toda a família aí. Nosso grande amigo Vanderlei Nicola, o pessoal da Madeireira Nicola, que faz grande sucesso aqui na cidade também, uma grande referência. E é muito bom a gente vir agregando cada vez mais, porque a nossa cidade cresce como um todo, sim, né? Com tudo isso. Com pessoas que investem, como a Márcia, como a família aí do Nicola, com pessoas que trazem a cultura como você, com pessoas que trazem, inclusive, referências e renomadas assim para todos nós, para que as pessoas entendam que é possível chegar lá, né, Daniel? E eu sei que muita gente hoje nos assistindo, nos ouvindo, deve estar pensando isso. Cara, eu adoro teatro, eu adoro artes, mas encontro algumas dificuldades, porque infelizmente o nosso país também não investe tanto quanto deveria, né? Mas a pessoa correndo atrás consegue chegar e realizar os seus sonhos aí dentro desse mundo também, né? Existe essa questão, né, de o que é importante realmente, né? Qual é a ideia que é vendida e partilhada do que importa, né?
para uma sociedade funcionar e para que ela seja, né, bem sucedida. Uma cidade, qual o tipo de administração, por onde vai, né, quais são as coisas que aquelas pessoas que a gente se apaixona e que elas precisam realmente, né? Obviamente, se você pensar em saneamento básico, estruturas de funcionamento, né, os produtos que precisam chegar até as pessoas e tal, então a cidade vai se organizando. São as prioridades aí, né? As prioridades. Isso. A expressão, para mim, e até falando do espaço Jubarte Cultura em Movimento, espaço que, né, agora eu estou tentando, né, eu e um amigo Gil, né, o Gilson Soares, que tivemos essas conversas iniciais, assim, de ter um espaço. Para mim, por exemplo, que tive uma história com o teatro e com a cena, que foi que eu fui descobrindo ao longo da minha caminhada, pensando também que a importância era só, né, que o ônibus passasse no horário certo para que eu pudesse trabalhar, né, e que funcionasse lá a torneira, que a água chegasse até em casa e tal. E na alienação do meu desenvolvimento, sem saber da importância que um palco tem, né? Por exemplo, isso aqui, né, para quem está vendo, né, isso é uma construção da linguagem, né? Isso aqui é uma representação da coisa como ela é, né? Ela não é a coisa, ela é ainda, né, uma elaboração para a gente, através da construção da linguagem, a gente repete, ensaia e partilha, né? E constrói de uma maneira, estou aqui absolutamente espontaneamente, né? Existe uma construção do meu ser, né? Eu estou pensando. Exato. Eu nesse momento para dizer, né? Não estou ali contemplando a natureza, né? Isso é muito fundamental, a construção da linguagem, né? O aprendizado. A gente aprende a falar e aí depois você repete e aí você constrói, né? A arte, ela é a construção e a repetição na relação com a coisa, né? Um palco, eu costumo dizer que ele, assim como a abelha que poliniza, né, e que não burocratiza a flor por onde ela passa, né, ela cumpre uma função natural da natureza. O palco, fundamentalmente, ele serve para aquele desenvolvimento, né, humano, para que a gente, no palco, o meu subjetivo, o que eu ainda não sei de mim, da minha possibilidade, capacidade, ele vem à tona em cima da cena, né? Então, ele propicia essa travessia que eu faço, que ela, né, ela é muito séria, né, de onde você sai. Eu costumo dizer para meus amigos que tem gente que ela vai falar assim, pode ser uma história muito alegre na vida dela, pode ser uma história mais alegre da vida dela, ou pode ser a história mais triste. Ela não sabe que ela pode articular e ela pode se expressar de maneira que ela traga mesmo a emoção dela e que ela module a energia. Olha só para se conhecer e se identificar, né? Então, a gente tem, né, as festas todas, né, as coisas que acontecem, que são manifestações coletivas, onde a gente se reconhece, né? A gente se lembra, né? Lembrar, no teatro, para mim, o exercício da cena, né, dessa importância de trazer coisas também, que não só as estruturas que são as necessidades mais primárias, né, e que muitas vezes elas são cooptadas por outros interesses, né, que a gente dispersa bastante, né? Exato. Dos interesses reais da coisa, né? Você fala assim, eu quero ser feliz. E aí você fala, tá bom, e o que é ser feliz para você? Exato. Aí eu falo, não sei o que é ser feliz, porque a gente nunca sabe. Exatamente. Porque a busca pela felicidade, ela tá, né, existe um equívoco, né? Se você não sabe nem lidar com o teu subjetivo. Um amigo meu me disse esses dias, eu falei, vai lá na Jubarte Cultura e Movimento, lá que tem um palco lá, vamos ensaiar umas coisas e tal. E a gente estava no ônibus, e ele falou para mim assim, tio Dan, eles me chamam de tio Dan lá em Guaratuba. Tio Dan, que isso, meu? Quando eu fico nervoso, eu perco o controle, eu nem sei como lidar, às vezes acontece um negócio e tal, imagina se eu for pra cena e tal. Eu falei, que legal. Aí que você tem que ir pra cena. Isso que está dentro de você e você não consegue lidar, você tem que trazer e olhar de frente e trabalhar com isso. Para aprender a controlar isso. Para conviver isso e achar a potência disso. O que isso faz? Isso que pode te fazer bem na expressão, pode te fazer muito mal se
se sufocando dentro disso. Está enjaulado ali, né? Então, Daniel? talvez a felicidade seja justamente a travessia. É o exercício de fazer travessias o tempo todo. Olha que incrível. Entre uma aflição profunda e trazer à tona para a identificação. Porque o medo de você se deparar com essa coisa que você desconhece, que é a tua expressão, que foi roubada de você, ela te perturba, te acompanha, te atormenta, né? E se vem ao lado, e se você pode conversar e dialogar com essa possibilidade, isso torna outra... Eu acho que é um caminho um caminho, exatamente. De uma cidade que, sei lá, ideal, onde as artes, a economia, as coisas todas pudessem interagir e se potencializar, né? E se emaranhar e uma dialogar com a outra, né? Mas são essas perguntas que a gente tem que fazer. A pergunta certa é fundamental, né? É verdade, perfeito. Qual que é a tua função aqui? Você está pensando o quê, né? Qual que é o caminho que você quer fazer? Né? Exato. Tem que tomar um sacode, na verdade. Então, sabe? Um sacode de realidade. Tem que ter uma disruptura. Perfeito, né? perfeito. Né? E você já começou adiantando o assunto, que a gente já tem aí um desenvolvimento de um projeto na cidade espetacular, que é o Jubarte, mas você vai detalhar para a gente aqui durante esse bate-papo. Mas eu queria que você começasse, Daniel, explicando para a gente, mostrando um pouquinho de quem é o Daniel Ribeiro, porque a gente falou aqui que você está envolvido e tem uma representatividade muito grande na cultura. Com certeza as pessoas que estão assistindo a gente pelo YouTube agora, é óbvio, vendo a imagem e reconhecendo que é o cara da novela, o cara do filme, inclusive, o cara dos palcos. Tem um filme que estreou agora, que eu fiz, estreou essa semana no Globoplay, que é o Jardim dos Girassóis. Jardim dos Girassóis. Ele ficou uma temporada bem curtinha no cinema, né? Porque ele precisava cumprir ali mas ele já estava meio negociado para o canal fechado, assim. Tá na Globoplay, o Jardim dos Girassóis. Eu, Rodrigo Lombardi, grande elenco. E a gente faz um personagem meio análogo, assim. É legal, divertido. Eu gostei do trabalho que eu fiz lá. Muito legal. Mas para quem está ouvindo a gente pelo rádio agora, dá algumas referências. Como que você começou e qual foi assim, o primeiro destaque para você no mundo das cenas aí, novela, filme? Sim. Dá as referências para a gente aí. As pessoas já dizem ator global, porque é a referência. Os meus amigos que falam, global, eu falo global, eu não tenho um contrato permanente, eu sempre eu trabalhei por obra e tal. E nem era, né? O trabalho começa antes, né? Porque foi autodidata também. Eu primeiro trabalhei bastante, né? Desde os 12 anos, em várias coisas. Quando eu entrei... Autodidata, isso é importante, hein? Quer dizer que você começou galgando ali por conta própria, em busca desse sonho. Foi. Eu fui fazendo as perguntas, eu acho. Muito bem. Eu acho que eu fui perguntando sempre, o tempo todo, cumprindo ali a demanda cotidiana, né? Trabalho desde 12 anos de idade, criança e tudo mais. Entrei no teatro já meio pelas ferramentas, assim, né? Trabalhei com cinema, com pessoas que eram da boca do lixo ali do início do cinema em São Paulo, tal, né? Mogi Camarins, que é o Zé do Caixão, Francisco Cavalcante, né? Fabrício Cavalcante. Nós fazíamos uns curtas-metragens, tal, para o Canal Brasil. Certo. E eu era da área técnica, ficava brincando de montar luz, montar cenário e tal. Que é uma oportunidade, é uma oportunidade. Então, mas o legal, o bacana mesmo, que foi a caminhada que foi fazendo perguntas, tinha já ali as habilidades que era para mim fácil. Que eram, tipo, consertar, emendar fio, ligar, colocar e montar o cenário e tal. Porque eu transpus a ideia de trabalhar em várias coisas, trabalhei em um monte de lugares quando criança, de ajudante geral, fui geral. E eu só fui transferindo aquilo e entendendo que eu podia trabalhar com as mesmas ferramentas, só que num trabalho um pouco mais criativo e numa dinâmica diferente. Sim. E que as ideias que giravam ali, elas levavam para um outro lugar. Porque, bicho, eu que trabalho, tenho 53, vou fazer 53, que trabalho desde os 12, não foi ruim trabalhar, me envolver em projetinhos em vários lugares por onde passei. O problema são os adultos que estão envolvidos com o trabalho. E quando tem uma criança perto de um monte de adulto que não são pessoas que são mestras e vão conduzir, que vão, muitas vezes, principalmente o universo masculino, dos homens, né, que ensinam as crianças, que vão sacaneando os moleques que trabalham por aí. Então você perde muito tempo com esse... Né?
Então, ao longo dessa caminhada, até me deparar num lugar com uma energia diferente, né, um pouco mais criativa nesse sentido, até o dia que eu entrei para a cena e fiz o primeiro personagem, que eu achei muito legal. Imagino. Que eu saía daquele lugar ali e me transformava numa outra brincadeira, assim, mais consciente e tal, né? Não tem essa coisa de... E sem técnica, eu quis trabalhar sério e fui procurar como. Grupo amador de teatro, como é que estava, né? Preparando esse lugar que eu desconhecia absolutamente, né? Até que eu comecei a encontrar pessoas muito legais do teatro. E só trabalhei... Eu tive uma sorte incrível, assim, por fazer perguntas. As perguntas mais... As perguntas certas. Certas, né? Porque às vezes nós fazemos as perguntas, mas e elas não são as equivocadas. Porque talvez você não queria uma resposta que mexesse com o teu cotidiano, né? Sim. Porque assim, tem pergunta que você faz que vai tirar você do lugar de onde você está e aí você fala, putz, não vou nem perguntar, eu vou seguir essa rua aqui mesmo, porque eu vou ter que mudar o caminho. Aí você continua. E eu trabalhei com Antunes Filho, Maria Thaís, André Garoli, Rubens Rusch, gente legal do teatro, e aí eu fui me formando, né? Com a arte da interpretação, essa brincadeira toda. Muito legal. Até chegar em novela, eu tive um processo de teatro que me deu o processo. O teatro tem essa coisa da linguagem que ela é mais processual, ela tem um tempo maior de decantar o processo inteiro, entender o texto e aprofundar no personagem e fazer os tipos, né? A televisão, você chega um pouco mais pronto. Esse é o processo natural, então. É. A pessoa ter ali essa experiência, pegar a expertise ali do próprio teatro. Eu acho que envolve até um pouco mais do próprio do improviso, do trabalho do personagem em si próprio, né? Sim. Mas algumas pessoas imaginam que eu me acho bonitinho para a tela, eu já quero fazer novela. E não é assim, tem um processo, não é isso, Daniel? Inclusive, eu que sempre tive dentes tortos e tudo mais, no teatro é muito legal. Porque no teatro você faz os tipos, no teatro você brinca com a expressão de maneira diferente. E a televisão tem essa coisa mais contida e tal, né? Quando eu fui chamado para fazer a primeira novela, que eu estava em cartaz com uma peça e tal, e um produtor de elenco, por acaso, acessou uma cena e falou, descobri você aí, não quer fazer uma novela e tal. Eu pensei, poxa vida, aqui eu me garanto na cena do teatro, né? Agora na televisão, a hora que a câmera... Dá um friozinho na barriga? Eu falei, putz, a merda, eu vou chegar lá com dentes assim, eu preciso... E realmente foi uma chegada assim no Projac, né? Dessa coisa de todo mundo de televisão, né? Com cara de televisão e tal. Eu fui convidado para fazer Cordel Encantado, foi a minha primeira novela na Globo. Eu tinha feito na Cultura, né? Um projeto Homens ao Mar, que a gente fez um médio-longa-metragem, chama Longa Viagem de Volta para Casa, com um projeto que a TV Cultura desenvolveu uma vez, que chama Direções. Eles convidaram vários diretores de teatro de São Paulo e cada um dirigiu uma peça, só que adaptada para teleteatro, né? Teatro para televisão. Foi bem legal, é bem bacana. Que bacana. Vale a pena assistir. Tem uma série, uma sequência desses aí, que a gente, né, a época foi filmada. Aí eu fiz essa participação no Cordel Encantado. Conheci Domingos Montanegger, Osmar Prado, minha primeira cena com Osmar Prado, eu cheguei em cena com eu de teatro que sou totalmente decorado, disciplinado, e quando eu cheguei, Osmar Prado, a minha primeira cena, e aí eu fui mandar o texto e meu texto sumiu da minha cabeça. Caramba, Ele mandou o texto eu ia perguntar exatamente isso. Isso acontece com vocês também? Ele mandou a cena dele e eu fiquei assistindo ele. Aí eu falei, desculpa, Osmar. Eu tava te assistindo, cara. Eu sou teu fã. Ele, muito bacana. Caramba. Acontece, em geral, uma coisa que nós estávamos conversando aqui, antes de começarmos, sobre o equipamento, né? A maneira como a gente lida com a câmera, e, né? Ela faz parte, não faz parte, né? Numa cena eu tenho que ignorar a cena e tudo mais. Porque muda totalmente de foco. Você está no teatro, está num palco e estar em cena, não é? É muito louco. A câmera, por exemplo, eu levei um tempo para... Eu fiz algumas novelas, depois fiz série, fiz filme e tudo mais, né? E eu demorei um tempo para me acostumar com a virada de câmera, por exemplo, né? Tipo, ela tá me gravando aqui, a hora que ela vai para sua vez, né? Ou então ao contrário. Então, quando começava de um lado, e eu dava o texto, e falava e tal. Agora é você, Daniel. A hora que virava para mim, aí eu...
Quando a câmera vira, né? É hora da transposição, né? É hora da construção que a gente estava falando aqui agora. Exatamente. Né? Que é a linguagem. Como você fala, poxa, tá, aqui, mas e para quem vê, né? Exato. É uma outra... Mas a jornada foi essa. Acordei Encantado, depois eu fiz Força Tarefa, Gabriela com Juliana Paz, fiz Além do Horizonte, I Love Paraisópolis. Falo Gabriela com Juliana Paz porque foi a segunda versão, né? Sim, sim. E eu era uma criança na primeira versão. Fiz Aruanas também, tá legal. Tem essa série bacana. Fiz o clipe do Matuê, para quem... curte o Matuê, o trap, eu falo para meus amigos, todos os meus amigos da cidade, os jovens principalmente, e os que gostam do trap, do rap, do hip hop, eu digo, eu tenho 53 anos e eu fiz o clipe do Matuê, imagina você que você pode fazer, você pode fazer o que você quiser. Tá vendo? Eu falo isso para os meus amigos poetas, o pessoal do Covil dos Poetas, o pessoal do B1, que são talentosíssimos poetas, eu falo, vocês podem. É massa. Muito legal isso, muito legal. E é fantástico por isso, porque você está envolvido com todas as gerações. É bacana isso, cara. Muito legal. Eu nunca tinha feito um videoclipe, por exemplo, né? E sempre tenho amizade com a galera e tudo. E fui convidado para fazer através do meu trabalho de ator, né? O diretor viu e falou, pô, Daniel, você não quer fazer um personagem? Eu fui, aí conheci a galera inteira do trap e tal. E partilhar e ficar os dias trabalhando e essa partilha, porque assim, é muito legal o que faz. Você coloca um beat e aí você começa, os meninos do Covil dos Poetas, poxa vida, eu admiro isso. Eu falo, imagina com a técnica, né, de construção de personagens e tal, e essa técnica, essa coisa junta, essa dinâmica, né, que isso vira muito poderoso, né, muito certeza. maravilhoso de... Espetacular, né? E aí eu transito nesses lugares da linguagem com um ofício que é o ofício, né, que eu escolhi através das perguntas e o que me faz... E não dá para dizer feliz ou infeliz, porque assim, eu amo e odeio fazer teatro. Sério? Eu desisto todo dia. Caramba, Daniel. Todo dia isso é eu uma digo, novidade, eu nunca ouvi isso. Nunca ouvi isso de um ator. Todo dia eu digo, não vou mais, não quero mais fazer. E todo dia eu digo, isso é o que diz mais profundamente do que eu sou. Caramba. Da minha expressão, sabe isso de... Eu me lembro quando tem umas coisas da voz e das possibilidades, né, que você encontra, de timbres e de aquela coisa que eu estava falando, né? Da pessoa que fala assim, que ela não sabe que ela não pode, que ela pode falar diferente, né? A gente é acostumado a falar, dá licença, você me permite, posso entrar e tal. Isso já é um personagem em si, aprisionado no próprio imaginário de si, né? Você saber que, né, você pode romper isso e brincar com isso, né? E essa é a brincadeira. A gente é uma construção do que a gente é, né? Eu me construo todo dia. Perfeito, né? Isso. Me construo como uma pessoa na busca do que sou e não na busca do que você acha que eu sou. Exato. Né? Eu busco me entender, aí eu posso fazer parte de qualquer coletivo. Se eu individualmente souber quem eu sou e até onde eu consigo, né? Isso é muito massa e é infinito. Fora que você monta a sua característica, descobre a sua característica própria e deixa de ser influenciado, como tem acontecido com muita gente, infelizmente, que fica dentro dessa prisão aí, né? É o pensamento crítico, né? Essa Exato, coisa exato. de você se demorar mais no assunto, né? Um pouco mais, pelo menos, de não pegar uma informação muito rapidamente e tal. Exato. Isso vai dando essa... Né? Você fala, peraí, não é bem assim. Não é bem assim. Eu entendi, não é? Sim, responder. A gente é binário, né? A gente responde a pam, 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 pam. Verdade. A gente é nesse estímulo, né? Então, é treinado, condicionado a fazer assim, né? Exatamente. Então, a gente responde assim, né? Coletivamente, se você tá lá e alguém... Isso é muito legal. Você para na rua, se você... chegar na 19 aqui, essa maravilhosa entrada da cidade, em algum momento ali, parar em qualquer lugar, escolher um lugar estratégico e parar e ficar olhando para cima, daqui a pouco vai ter umas 15 pessoas paradas em volta de você olhando para cima, sem saber por quê. É exatamente isso. Então você fala, olha, existe alguma coisa no inconsciente coletivo que está ali meio, né, impulsionando. Alguém sai correndo, você já sai também junto.
tem que ter um olhar, né? Às vezes não é um tubarão numa praia lotada, né? Você tem que ter foco preciso, né? E pode ser só um caiaque virado com a quilha para cima. Exatamente. As pessoas vão se pisotear se você tiver um olhar confuso, né? Perfeito. Daniel Ribeiro batendo um papo aqui com a gente. Olha quanto conteúdo já e você vai percebendo exatamente o porquê que eu falei logo no início para compartilhar esse vídeo aí com a galera, para mostrar para a sua turma também, porque o conteúdo aqui é vasto e você vai ouvindo a voz da experiência. Mas deixa eu aproveitar essa deixa aqui e te dar mais uma dica, além dessa de compartilhar o nosso vídeo. A gente está numa noite de sexta-feira, para quem está acompanhando agora que o vídeo está saindo aí no YouTube, ou para quem está ouvindo pela Rádio Praia. Então, com o pezinho no fim de semana, você está assistindo a gente ou está ouvindo pela rádio, não quer ir para a cozinha, porque ninguém merece, né? Noite de sexta-feira, ficar com a barriga no fogão. Olha, faça o seu pedido no iFome Bertioga. A gente fala aqui toda semana porque produtos de qualidade. Aí tem mini salgados, tem frangos, aqueles frangalhos, pedaços de frangos recheados. Agora tem a novidade que é o frango no pote. Você pode pedir onde você estiver em Bertioga. Acesse aqui embaixo, está o código QR na tela, para quem está pelo YouTube. Você vai direto para o cardápio e já faz o pedido pelo aplicativo. Ou baixe no seu celular quem está ouvindo pela rádio. Bateu aquela fome? A dica é essa, iFome Bertioga. Peça iFome que vale muito a pena. E aí, já avisa onde é que você viu a divulgação aí, ó. Já pede um desconto. Fala, pô, mas eu exatamente. assisti lá o toque. Exatamente. Falar, eu estava vendo o Daniel lá e ele concordou que a iFome é boa pedida para essa sexta-feira. E aí, com certeza, você vai ganhar um descontaço que o Leandro vai proporcionar para você, com certeza. Sexta-feira, fim de semana chegando e é o momento ideal para a gente parar para assistir uma telinha. Muita gente consegue descansar um pouquinho mais, vai para uma série, consegue prolongar um pouco mais na frente da tela. E aí a gente vai tendo algumas sugestões aí. Você já trouxe para a gente, inclusive, claro, sugestões próprias para a gente acompanhar o trabalho. Tem que puxar, com certeza tem que puxar. Mas o que eu tiro de mais legal ainda, inclusive, é isso que a gente já comentou já no comecinho, você já foi antecipando para a gente. Essa novidade que vem chegando para a cidade, para a região, e com todo esse envolvimento dentro da cultura, da arte, você tem a percepção dessa necessidade do compartilhamento. E aí você traz para a nossa cidade, para a região, sempre uma deixa para estar envolvido na cultura, né? Como é que começou aí? Tem uma galera que sabe, mas para quem está assistindo a gente fora da cidade, ou que chegou aqui e já pegou andando aí esse movimento cultural, sim, vai descobrir agora. O trenzinho, já pegou o trenzinho de Bertioga, já passeando pela cidade. Já vimos aí alguns trabalhos do Daniel pela cidade, principalmente ali na região de Guaratuba, né? Como é que foi isso aí? Como é que surgiu essa ideia? Em Guaratuba, quando eu vim morar aqui, eu vim com uma ideia, não aguentava mais a relação São Paulo, teatro, a cidade e tudo mais, né? E quando cheguei aqui, nessa coisa de, meu Deus, agora estou longe de São Paulo, né? O que será de mim e tal. Cidade da vida teatral ali, né? São muitas opções, né, cara? Isso. Cheguei numa cidade que não tem teatro. Exato, né? exato. Numa cidade que não tem cinema, entendeu? E aí... Uma cidade que não tem biblioteca. Aí, não tem biblioteca, aí eu falei, porra, por aí dá pra, né? E já gostando bastante, através do teatro, a literatura e as coisas que foram, né, me dando, né, me devolvendo, assim, né, para as minhas inquietações, eu comecei a partilhar os livros no ponto de ônibus, ali no bairro de Guaratuba. Os próprios, né? Fiz uma estantezinha de acrílico, uma coisa um objeto meio ressignificado, e comecei a colocar livros lá. Lembro o primeiro estante que eu coloquei, eu ficava indo de bicicleta e ficava olhando do outro lado do ponto de ônibus. Eu entendi o bairro e que tem as comunidades ali no bairro, né? Inclusive, enfim, de cachoeira e tal, mas na passagem você vê que tem as pessoas que vivem e mantêm o bairro ali assim. Isso. Eu quis fazer, tem as casas de veraneio, né? Uma cidade de veraneio. Eu quis fazer uma troca poética para tentar entender dessa maneira, né? Não através de contrata a mão de obra ou faz alguma coisa ou outra. Vamos conhecer as pessoas e como você, né, pode partilhar e tal. Não era uma ideia original, é uma ideia que eu já tinha ouvido dizer de ônibus, de livros em ônibus, em bancos de ônibus. Era uma coisa, né? Inclusive de uma geladeira com livros, que foi a segunda. Eu coloquei estantes nos pontos de ônibus e depois botei uma geladeira
Me lembro disso. com livros Com lá, livros. biblioteca comunitária. Na época, meu pai era vivo e eu fiz um post e disse: meu pai era mecânico de refrigeração, consertava geladeiras. E eu escrevi no post: pai, também virei consertador de geladeiras. Olha que legal. Só que eu arranco o motor, pinto ela, encho de livro e boto na rua. Você dá uma outra função para ela, na verdade. A ressignificação de objetos, para mim, isso aí a geladeira que ela foi feita com um objetivo específico e que ela tem livros, que ela está parada num lugar cheio de livros, ela foi ressignificada. Esse eletrodoméstico que foi feito com essa função determinada, imagine eu, orgânico, o que eu não posso ser. Exatamente. A gente pode se ressignificar e você Olha pode... que legal. E olha viver como o é tempo- simbólico até essa ação, a simples ação de dar uma outra função para aquele material que provavelmente já estava inutilizado para o que foi programado, digamos assim, né? Exatamente. Já não atendia aquela função que ele era predestinado. Você deu uma outra função para ele. Exatamente. Penso que a manufatura, a gente é tátil, né? A experiência é tátil. Eu fui uma criança, obviamente, como toda criança que se desenvolve, todo bebê que vai subindo, e vai colocando a mão e vai brincando e coloca na boca e vai fazendo. A gente vai tendo os primeiros contatos com a matéria. Exato. Quem nunca juntou farinha com água e virou a massa, não consegue juntar pessoas também. Não sabe que pessoas, né? A farinha, a massa e o fermento, você tem um pão. Né? Exato. Então você tem um processo, mais a temperatura, né? Você tem a fermentação e tudo mais. Então isso acontece nas relações. Né? Eu junto as ideias e coisas e tem o processo, a maturação, e depois a gente tem um pão com todo aquele material que foi. Então a gente. Essa que é touch, e antes ela era atátil mesmo, a expressão, ela vai se descaracterizando, né? Você vai perdendo. Porque é igual você pintar um quadro. Você pinta um quadro e você se afasta dele e você vê, de fato, o que você é através da tua expressão. Você é o que você é. Então, quanto mais você se arriscar na expressão, em partilhar o que você pensa fora da tua cabeça, tanto mais a gente se conhece. Você vai se identificando cada vez mais. Falo, porra, a geladeira, ela era geladeira, agora ela virou prateleira de livro. Ah, então eu posso ser o que eu quiser, puxa vida. Exatamente. Né? Nessa dinâmica. E quando eu fui colocando os livros e tal, eu pensei, vou oferecer para a cidade que não tem oficina de teatro e tal, né? E fui vendo que não era bem assim. Tinha que criar tem que fazer uma formação de olhar, tem que criar uma demanda, né? Para uma cidade que está sendo pensada de uma outra maneira também. Exatamente. E naturalmente, né? E as inúmeras experimentações, né? De transitar de Guaratuba aqui para o centro e de me envolver com as pessoas, de oferecer oficinas para o Sesc, né? Até esse momento. Depois de deslocar de Guaratuba ali para Boracéia, que Guaratuba ele é um loteamento que tem as portarias e tal, e que não é um condomínio, é um bairro, loteamento, e que agora tem as associações de moradores e que tem as cancelas. Isso. Se descaracteriza como um bairro. Então as pessoas que vivem principalmente ali nas comunidades no fundo, assim, tem aquela, eu vou passar para a rua de baixo para a praia, mas eu passo pela cancela, então tá meio esse formato, porque tem as casas de veranistas, porque a maioria passa vazia o ano todo e tudo mais. Então um bairro em Boracéia, que é um bairro do lado, ele não tem esse comportamento, então funciona de maneira diferente. Deslocar o projeto para lá, agora como Jubarte, né, Cultura em Movimento, Jubarte, porque eu tenho uma mandíbula de Jubarte lá. Ia perguntar isso. De 12 toneladas. E foi encontrada ali em Guaratuba, que foi ficou encontrada em encalhada Guaratuba? lá. Ela tem 3 metros, a mandíbula dela. E é muito legal que as pessoas entram. E eu fiz um palco embaixo com um formatinho de baleia, assim. Caramba. O nosso palquinho ele tem um formato de Jubarte. Porque é uma baleia de grandes profundidades e que é uma mamífera. Segura a respiração. E quando ela volta, vem à tona, ela solta. Eu acho isso tão simbólico, maravilhoso, dessa introspecção e da busca por uma libertação. E quando a baleia pula soltando o ar, isso é incrível. Exatamente. E aí a Jubarte Cultura em Movimento, porque a expressão, né, as possibilidades das artes e essa discussão, né, porque assim, o artista é muito perigoso, né? Em geral tem essa coisa, né? O artista, essa parada, esse disruptor aí, tá de um olhar diferente, assim, é uma função, é árduo mesmo, assim, né? Quando a gente está quase se condicionando, se mexe. Se mexe, não é bem assim, né? Vamos tentar se libertar dessa circunstância, né? Para ser
tirar a tampa mesmo da cabeça, né? De alguma coisa. Será que isso não é um condicionamento ao qual você está submetido, sem que você saiba? Você que é um personagem de uma história vivida e criada por outros, inventada por outros tantos homens, um personagem de uma história que já existe há muito tempo, muito antes de você pensar, você já está. Né? Quando você vê, olha, é muito uma criança que tem um pai que tem um time, e aqui um bebê está usando uma camisa de time, imagina. Você fala, nossa, já nasceu com time, com toda a fé estabelecida. Isso, num primeiro momento, né, para proteção ali daquele ser indefeso e tal, né, que você entre fica por ali, porque a gente né, diferente de todos os animais, né, dos mamíferos, né, e a gente é esquecido pela mamãe, a gente morre rapidinho, né? Exatamente. A gente é muito precário, né, cara? Não tem nem, você não consegue se virar, né? Os bichinhos já vão já se viram, Você olha um bebê, você fala, meu, que porra, a gente para sobreviver, Caramba. Se não fosse a mamãe, tá ligado? É uma coisa... Mas é legal até por conta disso, a gente vai aprendendo até aí essa questão do compartilhamento, né? A gente necessita desse compartilhamento exatamente para desenvolver. Então a gente está sempre interligado. É muito interessante isso. Essa ligação que eu acho, também. Mas em geral, tem um caminho que eu acho que eu fico olhando mesmo, de mim, estou falando, né? Quando é que eu estou querendo chegar num coletivo, né? Quando é que eu estou querendo me encostar num coletivo? É porque eu não tenho nada, absolutamente nada, e eu tenho que saber. Agora eu estou só querendo me preencher, né? Ou só me alienar num coletivo, né? Porque se alienar num coletivo, né, sem uma opinião formada, quando você está inteiro naquele momento, e não é uma coisa de inteireza, a grande felicidade, a grande pessoa segura. Eu sou a pessoa mais insegura que você vai conhecer absolutamente em frangalhos, com sentimentos e tudo mais e tal. Não tenho essa coisa de personagens que... eu tenho uns amigos que ficam, puta, hoje eu fiquei um tempo com o personagem e tal. Isso nunca aconteceu comigo. É mesmo? Isso não tem uma coisa assim. Porque pergunta, como é? E tal, que você incorpora, tal. Não incorporo nada. Isso é técnica, eu estou ali o tempo todo. Onde tiver em cena, eu estou lá. Né? Eu fico trabalhando isso na minha cabeça e tal. Sim, né? É uma brincadeira de entrar e sair ali na voz tal. E, né? É um exercício desse... Não fico impregnado. E não é porque eu fiz, né? Muitas vezes eu falo, poxa, que legal, né? Eu fiz uma porrada de novela, né, cara? Fiz série, fiz filme, fiz uma prateleira, consigo fazer um negócio. Mas mesmo assim, a gente fica ainda, né? Você não sabe que ideia é vendida para você, o que é bom, o que é, né? Exato. Quem olha para mim, se fala assim, que pessoa bem-sucedida. Entendeu? Se eu não perguntar para mim, eu tô falando essa coisa de se enquadrar num coletivo, minimamente saber o que você, né, gosta, o que você não gosta, né, como você está ali, como aquilo vai fazer parte de você para preencher, você está ali para simplesmente se alienar num coletivo, isso é uma coisa que pode ser um risco, né? É um risco perigoso, inclusive. Agora, uma coisa que a gente nota é exatamente isso. Você tem um gabarito alto, já acredito que realizou muitos dos seus sonhos. Você vai revelar para a gente se existe ainda um sonho do Daniel Ribeiro, que já passou por tantas vertentes aí da cultura, mas o que a gente nota é que isso não subiu à sua cabeça. E o ser humano, infelizmente, ele tem uma problemática muito grande ainda, apesar do desenvolvimento, né, do nosso raciocínio, a evolução até... que deveria ser moral muito maior, mas a gente ainda tem uma problemática muito grande com o ego. E muitas das pessoas que conseguem ir galgando esse caminho, principalmente a fama, porque nós temos que falar sobre isso, e é uma realidade hoje na sua vida, inclusive, né, um reconhecimento. Muitas pessoas, quando chegam nesse auge, parece que elas começam a ignorar essas conexões, ignorar as pessoas, o mundo à sua volta, de onde saiu. E a gente percebe que em você isso é o contrário. Você continua uma pessoa humilde, está ali envolvida com todo mundo, está em contato com todas as tribos, como você falou bem, inclusive buscando cada vez mais. Tem algum segredo aí ou é essa introspecção que faz com que você chegue nessa realidade, mantenha essa realidade na sua vida? No fundo, sim, é muito real. Chegar perto da
da alma humana, assim, sabe? Entendimento. E eu vi mesmo, sabe? Ao escutar mesmo as pessoas. E, claro, eu conheço, né? Tenho amigos, amigas, assim, né? Que se deslocam e que se tornam outras pessoas, né? Nesse lugar da vaidade, né, dos privilégios todos e tal. E tendo experimentado, sabe, um ambiente diferente do outro e tal, e vindo de onde eu vim, passando por onde eu passo e tal, a relação com as pessoas, estar o tempo todo onde eu devo estar, que é próximo dessa escuta, essa ausculta, é isso que é toda a coisa, sabe? Caramba, olha só. É só isso que é, manja. Partilhar a experiência humana no desenvolvimento, onde a gente aprende mesmo. Quando você escuta, de fato, eu posso me isolar numa escuta, eu posso dizer que, de repente, eu diferenciei-me das outras espécies ou de outro ser humano e me torno especial porque alguém me grandiloquece, me evidencia e me diz que eu estou separado disso, porque a gente precisa de algo que está para além do cotidiano, porque o cotidiano é difícil demais, né? Realmente. Você precisa delegar alguém a uma coisa suprema, você tem que achar que tem um lugar, paraíso para você, você tem que achar isso, porque senão você fala, meu Deus do céu, é só isso. Agora... É só dificuldade, é só obstáculos. O tempo todo, né? De você falar, puta, eu me transpor. É muito comum você ouvir falar assim, matando um leão por dia e tal. Exato. E o equívoco da fala, de quem pensa o que fala isso, porque não é matar um leão externo. Eu não matei um leão porque eu disputei com alguém e consegui brigar com o meu chefe. É matar o leão da ambição dentro de si. Exato. Um por dia. Exatamente. Todo dia. Todo dia eu digo, prefiro as pessoas. Todo dia eu falo, prefiro partilhar a minha experiência com as pessoas. Preciso, devo fazer isso. Eu tenho que fazer isso e não consigo fazer nada diferente disso. Caramba, que legal. Isso não deixa, sabe? E tá aí a minha forte conexão, assim, sabe? E a gente sente isso na sua a emoção. maior- Eu acho que eu fiz a pergunta para tocar na sua alma agora. Que a gente sentiu essa emoção, sentiu essa veracidade. E é disso que eu estou falando. É esse tipo de conexão que eu acho que todas as pessoas precisam. E não é distanciar você de um ser humano normal, né? Sim, sim. Que vai passar também por essas dificuldades, as mesmas que as nossas. Sim, sim. Tenho certeza que você tem lá suas contas para pagar. Sim, sim. Tenho certeza que você Todos os meus você entraves. consome o dia a dia como nós, está passando o mesmo calor que a gente está passando aqui na nossa cidade, na região. Porra. E independente disso, você consegue se sobressair. E aí não é por ser um super-humano ou por estar Exatamente. estar É o num contrário nível disso. superior. É exatamente o contrário. É o Você contrário conseguiu disso. fazer essa introspecção para entender a necessidade desse envolvimento de todos nós, né? E eu fico chateado quando acontece de encontrar alguns artistas, por exemplo, e aí em diversos setores, não só no cinema, na novela, mas até mesmo na música, que às vezes encontra um fã ou fã ali, né, no momento da intensidade, quer tirar uma foto, quer um pouco de atenção e a pessoa se sente incomodada. Eu acho que isso Sim. não condiz, não faz sentido. Porque se ele almeja chegar exatamente nesse nível, na fama, de ser reconhecido, por que quando ele é reconhecido ele não quer mais? Parece que isso incomoda. É como se uma flor que fosse... É saber que você tem uma função... De verdade, de verdade. Eu tenho certeza absoluta. Eu saí da escola com 12 anos, eu fiz novela, TV. Se eu puder dizer para alguém, assim, falar assim, quando eu falo para os meninos, eu fiz o clipe do Matoê, vocês podem fazer o que vocês quiserem e tudo mais. Eu boto fé mesmo. Que todo mundo encontra essas potências dentro de si. Todo mundo pode fazer isso. Real. Para mim é real. Caramba. Fala assim, se eu tenho um acento lá, tô falando um pouco assim... Você libertar a tua mandíbula e conseguir projetar a tua voz e tal. Você faz, dinamiza e tudo mais. E, pois, a flor, ela, no lugar que ela estiver,
pode estar escondida e ninguém olhar absolutamente. Ela vai viver o tempo dela e vai chegar no máximo dela. Mesmo que ninguém a olhe, ela tem uma função no planeta. Ela cumpre a função dela. Imagina que a abelha, ela passasse por uma e dissesse, essa sim... Ah, não, essa daqui... Ai, não, agora não estou boa. Verdade. Se eu consigo trabalhar a minha expressão, a expressão que cada um tem dentro de si, a potência, a máquina corpórea, ela é uma coisa maravilhosa. A capacidade que a gente tem de desenvolvimento, de adaptação, a gente é mamífero adaptável, a gente tem um entendimento. Exato, exato. Quando você consegue se provocar, né, nos lugares para se descondicionar, é incrível. Eu acho... Por isso, se alguém acha que quer, né? Alguém, mesmo a florzinha que está lá, ela é arrancada por tão linda que é, e ela faz, você chegou tão, e põe no cabelo, e ela vira... Né? Eu acho que esse interesse, quando se tem por alguém que apareceu num show, alguém que fez uma novela, alguém que fez uma cena, e é o momento onde você transpõe a condição humana, aquela árdua que você fala, que legal, dá para sublimar, você pode sublimar. Então, essa vontade de tirar foto, de pegar um autógrafo, me dá uma parte sua para eu sentir que humanamente a gente pode se libertar. Eu acho que isso tem que ser partilhado. Quer me abraçar? Me abraça então, pô. Você achou legal a cena que eu fiz? Então vem cá, porra, vamos junto, que legal, né? Isso é uma obrigação. Eu não posso regular isso. Caramba. Eu não tenho direito. Tá ligado? Eu preciso cumprir a minha função. É esse o destino, né? E você foi além. Você transpôs isso. Porque quer compartilhar de forma direta, inclusive. Direta. Abrindo espaço para que as pessoas entendam, inclusive, e passem, atravessem isso, como você falou, essa travessia, dentro da cultura. É uma travessia. E aqui na cidade, isso é muito importante, muito legal destacar que, apesar de ser recente, já tem feito um trabalho muito legal, já vem se destacando, e a intenção é que isso aumente cada vez mais, né? Uhum. A cidade de misturas, de povos originários, né? Você vai em Guaratuba, você vai em lugares da cidade, em vários bairros, você tem o nordestino que vem para cá, vem trabalhar, que se forma na cidade e que cresce, que partilha e que encontra com as pessoas que vêm de outros lugares. É uma cidade de encontro de águas. É um encontro de águas. Encontro de águas maravilhosa, de muita água, inclusive. E interessante Vertiágua. Vertiágua, exatamente. Porque você falou bem, até pouco tempo a cidade era movimentada quase que 80% pelo menos por nordestinos, por pessoas que vieram do interior, que vieram, né, arriscar uma vida diferenciada aqui, tanto que a cidade ainda é muito pacata com sentido a isso, mas a pandemia fez com que inclusive nós trouxéssemos a galera de São Paulo. Então a galera que está em grandes cidades decidiram migrar para cá, pessoas que tinham casas de veraneio, que hoje já não é mais veraneio, são residências Ocuparam fixas. As cidades, a população foi para um outro Então hoje número. a gente tem um misto muito maior, inclusive, dentro da cidade, e eu acho que com uma grande oportunidade que é desenvolver essa cultura com linguagens tão diferentes, né? Porque são características muito diferentes. Sim. Eu acho que é um momento oportuno de compartilhar tudo isso, né? Não é? Você pode, né? Você vai para um lugar onde tem lá aquela cultura que é desenvolvida, né? Aquele povo que fica ali, que veio ali no início e ali cresceram e, né, se estabeleceram dessa maneira. Essa fusão de encontros que dá essa oportunidade maravilhosa para a gente lidar com culturas absolutamente diferentes. É uma viagem sem viajar, é uma viagem ao contrário. Isso é muito legal, você fica é muito parado. louco isso, E você viaja ao contrário, quem passa já traz informações e as pessoas que vieram de fora, que partilham, isso é muito, você fala, isso é riquíssimo. Você está próximo, né? Você está próximo de diversas culturas, né? Isso é muito legal. E o que em si hoje o Jubarte promove? Vai dando sugestões para a gente, inclusive já para atiçar a galera para ir lá conhecer. Tá. Quais são as oportunidades, quando pode chegar lá, quando pode procurar o Daniel. Quem está curioso agora, eu quero ser ator, eu acho que é uma vertente muito legal e preciso de algumas dicas, vai te encontrar lá no Jubarte também. Chega lá no Jubarte, hoje, sexta-feira, inclusive, a partir das 7 horas da noite, a gente vai ter reggae, encontro com reggae. O Leonardo, ele ofereceu um projetinho pra gente de começar a fazer toda sexta-feira um sonzinho, né, pra gente partilhar uns encontros e tal. Nós fizemos lá na Jubarte
a ideia é justamente aproveitar todas as culturas, né, que estão flutuantes pela cidade e agregar, né? Assim, o Islã, os poetas, né? O B1, fizemos batalha lá, né? Eu estou ensaiando uma peça, né? Que legal. Eu quero estrear lá, eu tenho 2 palquinhos lá, né? A ideia é propagar a cena, né? Então juntar todas as técnicas e tal, inclusive com o Covil dos Poetas, que eles têm essa construção de cena com os poemas, e eles já fazem os vídeos e tal, e eu tenho uma ideia de montar uma peça na linguagem, né? E vou começar com umas oficinas de teatro lá. Opa! Para quem tiver afim, né? Bacana. A partir e quiser procurar na página Jubarte Cultura e Movimento, eu vou começar a anunciar as datas em que eu vou abrir a possibilidade de quem tiver afim, né? Não só quem já tem experiência, mas quem nunca ouviu dizer nada sobre teatro e tal, e tiver curiosidade, né? Porque o teatro amador, ele foi muito importante na minha vida, assim, sabe? Um momento de junção das matérias, da farinha com água, e de você significar e fazer um pão de um jeito específico através de uma experimentação. E com referências, né? Porque o teatro é multilinguagens, né? Então você tem a música, tem o texto ali, tem a cena, o corpo, exercícios e tal. Isso vai despertando ao longo da caminhada, né? E vai te dando uma consciência das possibilidades que quando uma analogia assim e uma metáfora meio, né, não tão sofisticada. O futebol, por exemplo. As pessoas gostam de futebol. Quem gosta de futebol conhece as regras do futebol. Quem não conhece a regra do futebol não gosta de futebol. Exato. Porque não sabe onde vai ser transposto ali. Qual é a convenção estabelecida? Qual é o conceito? Se passar da linha pode, se não passar não pode e tal. Quando você sabe que não pode passar da linha, você fala assim, eu quero ver como vai chegar pertinho da linha e vai entrar no negócio. Isso vai dando eu quero ver como subverter a regra de uma maneira, né, sutil, e como você joga com isso. O teatro, para mim, ele é do lugar. Não se conhece regras do teatro. Você não sabe como é a cena, né? Tem uma parede aqui na frente, pode virar de costas para fazer. Como que é? Como que eu disponho uma inquietação minha na cena? Quanto mais você sabe das regras, né, mais você consegue viajar naquela cena. Né? Você fala, que legal, é uma caixa mágica, né? Com luzes e com tudo mais. Aí você fala, cara, isso é muito legal. É o jogo dentro da regra, absolutamente. E ela pode ser subvertida o tempo todo. É um infinito entre o 0 e o 1. Não tem um infinito entre... É um infinito entre o 0 e o 1. Você fala, e que todo dia é dinâmico, assim como a vida. Né? A cena, ela é isso. A cena teatral, ela tem essa coisa, né? A cena... Aí você fala assim... Quanto tempo... Eu pergunto para meus amigos... Sempre. Quanto tempo você passa trabalhando? Passa tantas horas, só que lá. Quanto tempo você passa trabalhando? Você passa mais tempo trabalhando do que do lado das pessoas que você ama, ou fazendo umas coisas que você gostaria ou deveria fazer. Mais tempo. Então, tem que fazer sentido o teu trabalho. A tua vida, aqui, eu estou aqui, agora. Eu podia estar em qualquer outro lugar. Esse é o meu eterno. Esse lugar é o meu eterno. E que ele faça sentido, cara. Exato. E que ele faça sentido absoluto, e que eu possa ser a flor natural da natureza, onde eu tiver, onde tiver que eu possa trazer, sabe? E, obviamente, eu posso contar uma história triste para você de vida. Eu tenho um monte delas, sabe? Essas por onde eu passei e tudo mais. Eu posso me prender num drama, sabe? A gente gosta disso. A gente vai ficar falando de sofrimento, de drama infinito. Exatamente. Eu falo um, você fala um mais forte, eu falo um outro mais, a gente fica competindo no Vai drama. ficar na competição, é verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Cara, eu quero falar sobre sublimação, é sobre a maneira como eu consigo ir sublimando e olhando para a coisa. Porque eu vou ser o boneco e o cara que manipula o boneco. É o titereiro e o títere. Ao mesmo tempo, né? Perfeito, perfeito. Você está ao mesmo tempo ali, ó. Você está fazendo a cena e olhando quem faz a cena e se controlando, né? Você fala, cara, é fundamental isso. Sem perder a consciência da experiência. Porque a experiência, ela é única, ela é a tua experiência. Exatamente. É tipo, como você passa, fala assim, não, aqui é menos importante, aqui eu vou dar uma desligada. Você falou, né, a indicação de séries e tudo mais e tal, que a gente... É legal por um momento. Você fala assim, agora eu sei que eu vou me alienar.
Eu sei disso. É, Agora eu vou passar um tempo para fazer isso agora, né? exato. Hoje, sexta, eu vou dar uma descansada e eu vou dar uma desligada de toda. Vou abstrair, vou tentar entrar numa outra, né? Numa outra Isso. narrativa, tal. Sem ir, né? Sem norte, meio sem experimentar o faro. A gente é, poxa vida, a gente é mamífero em desenvolvimento. A gente é ser humano adaptável, por isso que a gente sobrevive. Então você fala, a gente está percebendo tudo. Sim, Né? com certeza. E como usar a potência de tudo isso, né? Acho que infelicidade talvez seja triste, assim. Eu acho que é você se deparar que você... Não que você não pôde fazer, é que você deixou de fazer. Não descobriu ainda. O que você... Não fez as perguntas certas as ainda. perguntas certas para você, sabe? Exatamente. Isso vai dando essa coisa. Você fala assim, putz, a merda... Eu podia ter pensado naquilo, mas eu não quis me perder ali. Eu deixei, Fiquei com preguiça. a gente está cada vez mais preparado para isso, né? Você não pode sentir dor, você não pode sofrer, você não pode falar, poxa, o sofrimento Difícil. Ele é uma parte, mas é uma parte fundamental do meu desenvolvimento. Faz parte do desenvolvimento, exatamente Fala, isso. pô, eu preciso Faz parte passar do por exercício. Faz parte desse exercício, exercício. cara, Essa é a nossa vida. Eu me deslocar do meu ego, quando você falou do ego, né? Que tem lá os artistas que estão... Fala, desloco, como é que eu posso ter a vaidade lá em cima, assim, cara? Olha as pessoas viventes, o mundo inteiro. Se distanciar tanto, né, Daniel? Pra quê? Me diz uma coisa, rapidinho, porque o nosso tempo já se esgotou. Aqui passa rápido, ainda mais quando... O tempo não para. O tempo não para, exatamente. Principalmente quando o assunto é tão gostoso e vai fluindo de forma tão natural. Mas, voltando para os seus personagens, você já foi agredido verbalmente ou coisa assim na rua, em algum lugar, porque a pessoa tomou o seu personagem como a sua pessoa? Acontece isso? As pessoas misturam? Agora, eu tenho amigos mais radicais, assim. Os amigos são mais radicais. Coisas. E eu tenho as minhas experiências. Uma recente, que foi no Amor de Mãe, que foi a novela... Começo da pandemia e parou a novela, por causa da pandemia. E depois da pandemia continuou. Assim, retomou a continuação e tal. Regina Casé e tal. Eu fazia o cara que era casado com a Regina Casé e tal, e vendo nosso filho, nossa criança. É um cara que vendeu a criança. Eu perguntei de propósito, porque eu sei que você já passou por personagens fortes. Sim. Não, mas tem essa. Eu sempre, se você for procurar saber, você vai olhar assim, todo personagem. Gabriela, eu era um cara bonzinho e tal, um cara apaixonado e tudo mais. Os demais, assim, sempre você tem um perfil de um então, cara mais tipo, mais brutão, mais... Minha filha mais nova, inclusive a Pietra. Pai, de novo, pai, vai de novo, mãe. Eu falo, é a minha... Mas tinha isso. Até, inclusive, tem um resquício ainda. Você é aquele cara que vendeu a criança e tudo mais, não sei o quê. As pessoas brigavam com você. Eu não escrevia novela e tudo mais e tal. Mas, eu não vendi de verdade. Não era verdade, não era eu e tal, tudo mais. Pô, que legal que eu fiquei... Mas é interessante isso, porque de certa forma se torna engraçado, mas é relevante porque a gente percebe quando, o retorno, inclusive, do personagem. Porque é sinal de que você incorporou de verdade e de que aquele trabalho foi muito eficaz. É muito legal. Porque mexe com o emocional das pessoas, né? Isso é muito bacana. Se é falho, se você passa despercebido, é muito artificial. Não acredito naquilo lá que você estava falando. Não passa muito. Mas, cara, quando as pessoas veem isso em você, é sinal de um bom trabalho, não é? É muito legal, é muito legal. Ter esse entendimento, assim, né? A série que eu fiz, por exemplo, Aruanas, que é um cara bem Locke, assim, ele faz eu e Leandra Leal, que fazemos. Eu já admirava bastante o trabalho da Leandra, e aí tive a sorte de trabalhar com ela no Aruanas, fiz a primeira temporada. Caramba. E é um personagem muito escroto, assim, ele vai numa narrativa até que numa cena bem violenta pro final, assim. Isso foi, inclusive, ao fazer a cena, né? Tem uma cena de estupro e tal, e uma tentativa e tudo mais e tal, né? Uma coisa violenta. E você sabe o que vai... Eu lembro quando eu fui convidado para fazer Ilha de Ferro, essa série que aconteceu, e o personagem era um espancador mesmo de mulheres, assim, um cara que batia na mulher dele de porrada e tudo mais e tal. Caramba. Eu fiquei, e era bem fase meio pandemia, assim, e tal. Tava muito sensibilizado, né? Eu não quis fazer, eu fiquei com medo de fazer, cara, o personagem. Caramba. Eu achei que aquilo fosse virar muito contra, assim, sabe? Por mais que... Pode afetar o teu pessoal, na verdade. Então. É isso. Eu tava numa época meio, né, pensando em umas coisas e tal. E, obviamente, a representação da coisa não é a coisa, ela serve justamente para criar discussão e para que você possa, né?
Mas é isso, são energias que são minhas energias, né? Que eu vou mexer aqui, né? Você fala, igual esse amigo meu no começo da conversa que eu disse, né? Que ele falou, ô tio Dan, eu já não consigo, tem hora que eu fico nervoso, fico com medo de mim mesmo, que eu falo, você tem que lidar com isso e tal. Mas tem hora que você fala, por tanto praticar, você fala, agora eu não tô afim de entrar nessa emoção, assim e tal, né? Vou precisar sair da possibilidade, mas rola isso aí. E rola também, eu fiz I Love Paraisópolis com o Caio Castro, inúmeras fotos, inúmeros abraços que eu levei, que eram as meninas que chegavam e abraçavam, Daniel, como me encontravam no aeroporto, claro, manda um beijo pro Caio Castro, manda um beijo pra ele. Eu ia dizer o contrário, afinal você é mais bonito que o Caio, então Porra, eu com falava, certeza... claro, eu chegava pro Caio, eu tô tirando foto à beça. Lógico. Pô, tudo bem, quer dizer, aí mandava, mandou um beijo pra você, mas a galera tá vendo. Mas a foto é sua, tá com você, tá certo, perfeito. É muito legal. Legal demais. E esse bate-papo, então, é espetacular. Olha, se você pegou agora no finalzinho, volta ao vídeo que já vai ficar à disposição no canal da Praia. Se você está ouvindo pela rádio, como eu disse no começo, vale a pena entrar no canal do YouTube para assistir a gente aqui diretamente dos estúdios Praia. O bate-papo chegou ao finalzinho, infelizmente, hoje, mas a gente vai ter mais oportunidade, né? A gente consegue mais agenda aí, ou nem que a gente passe lá no Jubarte e faça lá dentro. Nossa, eu ia amar receber, muito mesmo. Obrigado mesmo, foi eu que agradeço, prazerzaço. Poder Fiquei honrado de receber você aqui. Puta, foi o maior prazer, de verdade. Falar sobre a caminhada, e isso, de verdade, para mim, é refazer os passos, né? Eu falo que meço e remeço aqui esse começo e recomeço. Que legal. Né? Entrar nesse ciclo ininterrupto, né? E rever as arestas e por onde é que eu posso... É cíclico, né? A gente tem a ideia de que o tempo é cronológico, né? E ele não é cronológico. É cronológico porque a gente inventou, né? Mas é circular, né? A coisa está ali, né? A gente vive um único e grande dia, né? De como você vai cuidar desse único e grande dia, você tem que ir revendo, né? Boa. Eu vejo a minha... né? Se olhar mesmo, né? Qual é o propósito? Isso é uma pergunta que não se responde, mas ela não deve deixar de ser feita porque ela não tem resposta. Né? Perfeito. Você perguntar que sentido tem a vida? A vida tem o sentido que a vida tem, né? Depende do sentido que você dá à tua vida. Exato, então, exato. E eu queria convidar um final de convite para as pessoas, para você conhecer o espaço Jubarte Cultura e Movimento, no KM 193, ali tem a página no Instagram, né? Jubarte Cultura, Jubarte a baleia mesmo, Jubarte Cultura e Movimento. E hoje a gente está fazendo reggae lá, né? Perfeito, dá tempo ainda de curtir passar lá, lá o dá tempo de reggaezinho, curtir, né? A gente vai estender lá para receber, para conhecer o espaço, pegar um livro, ficar à vontade, sem burocracia nenhuma, não precisa deixar endereço, nada. Pega, depois que lê, devolve. No sábado, vou fazer uma ação ali em Boracéia, na Vila, ali, na Rua da Padaria, que é perto do antigo pastel do Peixe Frito ali. Isso. Vamos levar um trecho ali dos livros que eu tenho na biblioteca e fazer uma biblioteca ali deslocada no campo de futebol lá. Olha que bacana, hein? Cederam pra gente uma parede lá. Eu acho esses movimentos, a gente tem lá no Bar do Maranhão, que é lá no fundo, lá na Boracéia, e fizemos lá no bar dele mesmo, um lugar, num cantinho só lá de madeira, pintamos lá uma prateleira, colocamos livros lá, eu, Gil, esse parça meu nesse crime de ficar propagando e levando livro para os lugares. E sábado a gente vai fazer lá na Rua da Padaria também. E a partir das 2, assim, a gente vai ficar até a noite, aí acaba fazendo um som. Essas performances, elas servem para partilhar livros mesmo, agregar e trocar ideias. Muito legal isso, muito legal de isso. Gente que gosta de gente para gente que tá afim de gostar de gente. Perfeito. Larga um pouquinho o celular aí, vai lá ler um livro, é importante, né? O tete a tete de novo, parar com esse negócio de touch, como o Daniel legal. falou bem aqui, e compartilhar, isso é muito legal. E pode chegar também lá, pegar um livro e de repente se conectar no Wi-Fi e aproveitar e também ver uma coisinha. Enfim, lógico, afinal de contas, vamos lidar vai com as agregando. linguagens. O certo é isso, é aproveitar a tecnologia da forma correta. Assistir ao programa, enquanto lê um livro ali, vai vendo a dinamizada. Por favor. E nas redes sociais, Jubarte
Jubarte, Cultura e Movimento. Cultura e Movimento, não tem erro, é facinho. É facinho, chegar lá, vai ver as performances todas lá que a gente tá fazendo. E E lá vai eu acompanhando as novidades. coloco os bannerzinhos lá e tal. E eu, Daniel Ribeiro, aí tô lá, Daninho Ribeiro. Também tem algumas aventuras de cenas lá, coisas maluquices que eu faço aí. Super legal. Numa busca. Vamos infinita. aprendendo cada vez mais. Olha que fantástico. Obrigado, foi um prazer mesmo. Leva um beijão para toda a família aí, o nosso carinho, e leva a nossa positividade lá para Jubarte, que com certeza vai crescendo cada vez mais. Vai sim. E a Muito gente vai obrigado. trazendo essas novidades para você também. Obrigado pela sua audiência aí, você pelo YouTube, você pela Rádio Praia. Nosso bate-papo hoje chegando ao finalzinho, mas semana que vem tem mais. E como eu disse, a cada semana uma personalidade especial aqui batendo esse papo. E olha quanta cultura hoje e quanta positividade a gente levou nesse bate-papo curtinho, de 1 horinha aí que passa voando, né? Compartilha, hein? E não esquece de fazer a inscrição aqui no nosso canal para dar aquela forcinha. Um beijo enorme, positividade sempre É isso. e até a semana que Foi vem. um prazer. Valeu! Massa. Energia positiva.